Olá, tudo bem? Eu hoje sentei aqui para gravar provavelmente aquele que será o vídeo mais didático que eu gravei para este canal até hoje. Certamente vocês já se depararam com comentários como eu já me deparei aqui no meu vídeo, de pessoas insinuando que quem vota no Lula de alguma forma está a votar num ladrão e que por isso está-se a associar a um ladrão, seja ela própria uma pessoa pouco recomendável, digamos assim. Então aquilo que eu vos peço é que façam o seguinte, que peguem numa folha de papel, porque das duas uma, ou você é bolsonarista e no final deste vídeo irá deixar de ser, a não ser que você não seja a tal pessoa honrada, a tal pessoa de bem que você diz ser, ou você, que não é bolsonarista, terá um conjunto de dados que você poderá usar sempre que for necessário, sempre que um bolsonarista insinuar que você, ao defender o Lula, está a defender um ladrão. Então, é claro que esse apanhado, de todo esse apanhado, eu tive que fazer um resumo, digamos assim, porque é muita coisa, mas eu tenho aqui então uma folha em que eu tenho, de um lado, trata dos assuntos relacionados com Bolsonaro, do outro lado, com Lula. E vamos então fazer essa comparação. Em relação ao Bolsonaro, vamos começar por fazer um historial da carreira dele. Bolsonaro nunca trabalhou na iniciativa privada, começou como militar, tendo sido expulso das Forças Armadas num processo em que ele teve a brilhante ideia de atuar como terrorista, acreditando que ao explodir uma adutora do Rio Gandu, no Rio de Janeiro, que não, em vez de ser expulso das Forças Armadas e de ter que ir parar na cadeia, que fosse beneficiado com um aumento de salário. O que acabou ocorrendo é que o esquema foi descoberto, ele foi julgado, mas ele teve de facto uma sorte espetacular. Porque, como o Brasil vivia naquela altura a ditadura militar e as Forças Armadas tinham aquela ideia de sempre de transmitir que as Forças Armadas eram uma entidade acima da sociedade, que era composta só por pessoas cuja dignidade e a honra estava acima de qualquer dúvida, ao contrário do que acontece na sociedade, em que há pessoas boas e pessoas más, lá não, só havia gente de bem. O então general Figueiredo resolveu entendeu que era boa ideia interromper o julgamento e ele mesmo tomou a seguinte decisão: Bolsonaro iria ser promovido de tenente para capitão, mas ia passar imediatamente para a reserva com esse salário de capitão. Portanto, ia perder, na prática, ligações diretas com as Forças Armadas, apenas, e apenas com muitas aspas, beneficiando de um salário que ele poderia, inclusivamente, ter optado por viver desse salário o resto da vida, ou seja, a partir dos 33 anos, ia poder viver uma vida de aposentado bem remunerado. Mas não foi esse caminho que ele foi. Ele viu aquilo como uma oportunidade de se envolver na vida pública e na política. Começou como vereador no Rio de Janeiro, depois passou a deputado federal, até em 2018 chegar à presidência da República. Durante todo esse trajeto, como na Prefeitura do Rio de Janeiro, na Assembleia do Rio de Janeiro, mais precisamente, e como deputado, não se conhece um único trabalho desenvolvido pelo Bolsonaro que possa se ficar como algum tipo de legado positivo para o país. Nada disso. Teve ao longo da sua carreira, penso que 2 casos em que ele interviu em interesse próprio, inclusivamente relacionado com questões relacionadas com as Forças Armadas, em que ele era parte interessada. Em relação a ideias, a propostas de país e proposta de lei, não se conhece absolutamente nada, nunca sequer esteve ligado a nenhuma comissão, nunca relatou nenhuma
nunca esteve em nenhuma relatoria, enfim, um típico deputado do baixíssimo clero. Chegou à presidência num cenário em que o Brasil vivia digamos, de alguma forma, uma certa convulsão social, em que, pela antipolítica que nasceu nessa altura, muita gente achou por bem colocar na presidência uma pessoa como ele, em que não havia nela nada que se pudesse ir buscar, dizer que essa pessoa pudesse produzir alguma coisa de útil, até porque ao longo da sua vida nada produziu de útil, como eu acabei de dizer. Chegado à presidência, em que ele poderia ter finalmente posto em prática algum tipo de plano para deixar algum legado positivo para a posterioridade, a única coisa que ele fez durante esse tempo foi uma coisa em que ficou evidenciado a sua ligação com o crime organizado. Este é o meu entendimento. De que forma? Quando ele aprova a liberalização da venda de armas e de munições, por si só não se pode dizer que seria para beneficiar o crime organizado. Em que medida eu considero que essa lei teve esse objetivo? Com o facto dela vir acompanhada de um processo de eliminação de todo e qualquer tipo de rastreio, quer as armas vendidas, quer as munições. De forma que hoje ocorreu exatamente aquilo que era evidente que iria ocorrer. Essas armas começam a ser apreendidas na mão de pessoas ligadas ao crime organizado e não se consegue fazer um rastreio de forma a se identificar qual foi o trajeto que essas armas e essas munições tiveram até chegar às mãos do crime organizado. Alguém que propõe algo como isso, eu não consigo ver outro objetivo senão favorecer o crime organizado. E é muito curioso que isso aconteça quando o Bolsonaro e os bolsonaristas insistem em tentar associar o Lula ele próprio com o crime organizado. O típico caso em que a pessoa, antes de ser acusado daquilo que ela tenta colocar o rótulo no outro, para que depois, quando ela for acusada, diga assim, não, você está me a acusar, mas eu te acusei primeiro, você é que tem envolvimento com essas fações. Não existe qualquer indício de que o Lula tem envolvimento com o crime organizado. Pelo contrário, em relação ao Bolsonaro, são evidências de todas as formas, incluindo empregar no seu gabinete pessoas familiares ligadas à pessoa do crime organizado. Poderia citar aqui o exemplo do Queiroz e até de uma filha dele que estariam lutado no gabinete do Bolsonaro, mas tem mais. Tem condecorações de pessoas ligadas às milícias, a sua ligação com pessoas ligadas ao escritório do crime, enfim, a sua ligação com o crime organizado, particularmente as milícias, é algo que ele nem sequer tenta esconder. Pelo contrário, há inclusivamente vídeos dele sugerindo às milícias que atuam na Bahia para virem para o Rio de Janeiro, passarem a atuar no Rio de Janeiro. É esse o perfil do Bolsonaro em relação à sua ligação com o crime organizado. Em relação à questão da corrupção, vamos lá ver. Vou começar por um vídeo que existe na internet de uma entrevista feita por um jornalista que o questionou em relação ao facto de ele estar a receber de forma ilegítima auxílio moradia, sendo que ele tinha casa em Brasília. A resposta dele, arrogante perante um jornalista, coisa que ele faz frequentemente quando se trata de mulher, foi dizer que ele usava esse dinheiro para comer gente. Temos ainda o exemplo da Val do Açaí. Quem é a Val do Açaí? A Val do Açaí é uma senhora que era responsável por tomar conta da sua casa e de uns cães que ele lá tinha, e que ele pagava o salário dela através
de verba de gabinete, colocando essa senhora como uma suposta assessora em Brasília, sendo que a senhora nunca esteve em Brasília e, evidentemente, não assessorava coisa nenhuma. Era apenas uma forma de poder pagar o salário dela por aquele serviço que ela lhe prestava. Tem ainda a questão das rachadinhas, que é uma prática corrente que ele tinha no gabinete e que passou também para os filhos, de forma que se transformou numa excelente fonte de receita do fundo de corrupção através das chamadas, mais uma vez, das verbas de gabinete. De que forma isso ocorria? Ele pura e simplesmente contratava o máximo de pessoas que podia para o seu gabinete, podendo buscar o máximo de verba que lhe era permitida, apenas para que 90% dessas verbas supostamente pagas em salários de pessoas que não faziam rigorosamente nada, algumas nem sequer punham os pés nos gabinetes, nem faziam ideia onde supostamente teriam que trabalhar, devolviam 90% desse dinheiro. Temos ainda a questão que foi levantada pelo Ciro Gomes e provada ao ponto de Ciro Gomes, inclusivamente, desafiar o Bolsonaro a processá-lo quando apresenta comprovativos de superfaturamento de combustível, muito para além da capacidade até mesmo de grandes caminhões portanto, com a quantidade de combustível não caberia sequer em caminhões e que ele usava isso apenas como um acordo que ele tinha, inclusivamente usava o mesmo, supostamente usava-se e abastecia sempre no mesmo local, onde era passado essas notas fiscais que depois ele ia ser ressarcido desse dinheiro que evidentemente nunca chegou a sair do bolso dele, era apenas um esquema para mais uma vez receber mais dinheiro. Mas existem inclusivamente os chamados sinais exteriores de riqueza. O que são sinais exteriores de riqueza? É quando uma pessoa demonstra ter uma vida um padrão de vida muito além daquilo que o seu rendimento justificaria. No caso do Bolsonaro, isso é evidenciado de mais diversas formas. Desde o facto de ele viver no Rio de Janeiro, ter uma casa num condomínio de luxo, até a quantidade de imóveis que ele adquiriu ao longo do tempo, inclusivamente, como se sabe já há algum tempo, 51 deles foram comprados com dinheiro vivo. Claro que você poderá dizer, mas não há nada de legal em a pessoa comprar imóveis com dinheiro vivo. É verdade, não há nada de legal, mas evidentemente ninguém tem também a quantidade de dinheiro para comprar imóveis que não seja dinheiro que não possa declarar. Tem ainda, inclusivamente, como reforça essa questão, formas de lavagem de dinheiro praticada, desde o uso de lojas de chocolate em que passou a faturar milhões de reais todos os meses em dinheiro vivo, passando por compra e venda de imóveis claramente comprado muito abaixo do valor do mercado e vendido muito acima do valor do mercado num espaço muito curto de tempo. Exemplo disso aconteceu recentemente com a compra que penso que foi o Eduardo ou Flávio, não estou certo, fez em Brasília de uma mansão em que ele declara a compra da mansão por um valor muito abaixo de mansões semelhantes naquela região, declarando que inclusivamente a compra teria sido feita com recurso ao crédito, sendo que muito pouco tempo depois ele acabou por declarar que já tinha liquidado essa dívida. De onde veio o dinheiro, nem sequer entendo porque que ainda não se fez uma investigação profunda, mas aqui não em relação apenas aos bolsonaros, mas em relação a vários outros exemplos
que existe e que muito provavelmente, se fosse feito com a profundidade que merecia, o número significativo de deputados e senadores não estaria mais na política. Aliás, aqui só um parêntese para dizer que eu defendo que a questão da ficha limpa não seja por um período de 8 anos, mas vitalício. A partir do momento que a pessoa demonstra não ter a seriedade que se espera dela, aquilo que se costuma dizer que a mulher de César não basta ser séria, ela tem que parecer ser séria. Na política é a mesma coisa. Se existe alguma suspeita que uma pessoa pode não ser suficientemente séria para exercer um cargo público, sobretudo um cargo político e cargos onde a pessoa decide o destino das pessoas, seja aprovando ou rejeitando leis, seja de qualquer outra forma, elas têm um impacto enorme na vida das pessoas. Têm que ser pessoas evidentemente impolutas, que ninguém possa ter sequer a mais leve suspeita de que não sejam pessoas sérias. Claramente, este não é o caso nem do Bolsonaro, nem da sua família. Falei já também da questão, aqui estou a seguir aqui os meus apontamentos, do crime organizado. Tem também a questão das joias. A questão das joias em que os bolsonaristas adoram tentar criar uma falsa equivalência quando fala também dos presentes que o Lula recebeu. Primeiro, é preciso entender que os presentes que o Lula recebeu não têm comparação possível em termos de valor. De qualquer forma, na altura em que o Lula assumiu que esses presentes eram deles, era isso que dizia a lei. Esses eram presentes que se assumia como sendo pessoais e que, portanto, era dele. Por isso, quando ele deixou a presidência, houve a tal questão dos contentores, que ele, inclusivamente, teve que pedir a um amigo e acabou por ter problemas com isso com a Lava Jato, que resolveu decidir que aquele local onde ele tinha guardado esses tais contentores de presentes que ele trouxe, que era dele, o que nunca se provou, muito pelo contrário. Mas, entretanto, mudaram a lei e mesmo ele não sendo obrigado, uma vez que as leis não retroagem, ele teve uma atitude extremamente digna, que foi de entregar tudo que possuía e em relação a coisas que ele não tinha com ele, que não encontrou, ele fez questão de entregar ao Estado o valor correspondente desses bens. Vejam a dignidade que o Lula teve comparado com o que fez Bolsonaro quando recebeu presentes de valor que não tem comparação possível com os presentes que nenhum dos presentes que o Lula teve, nem mesmo em relação ao referido, que se refere sempre do tal Rolex. Basta dizer que ele, só o Patek Philippe daria, que é o tal, um dos relógios que está, tanto quanto eu sei, até hoje desaparecido, não se sabe onde é que esse relógio foi parar, o valor dele daria para comprar alguns Rolexes. Portanto, em relação a isso das joias, não vale a pena falar mais. Toda a gente conhece como é que o esquema foi montado para tentar resgatar esses presentes, inclusivamente com perfeita consciência daquilo que estava-se a fazer, que era ilegal, através de fazer com que esse dinheiro nem sequer se passasse pela alfândega, para que fosse registado a sua entrada no país. Agora, ainda em relação ao Bolsonaro, vamos traçar o perfil da pessoa, lidando com a questão da justiça, para depois usarmos como contraponto o Lula em caso semelhante. Bolsonaro, logo após a eleição, foge do país. Foge do país porquê? Como se provou, evidenciou mais tarde, ele faz isso para usar o facto de estar longe do país quando fosse tentado o golpe no dia 8 de janeiro, ter um álibi em caso das coisas não resultar, em caso do plano dar errado, como acabou por dar. Por isso, sistematicamente,
ele fala que eu nem sequer estava no país. No entanto, as provas contra ele são evidentes, inclusivamente de que o golpe estava a ser trabalhado para ser dado ainda antes das eleições, como evidencia uma reunião que ele tem em Brasília, onde há vídeos em que se fala claramente na necessidade de dar um golpe antes da eleição. Para ele era importante que nem sequer houvesse eleição. Como isso acabou por não acontecer, pelos motivos que se sabe das Forças Armadas não ter o apoio necessário das Forças Armadas para isso, o que é que ele faz? Ele, portanto, ele já que começa a negar que houvesse tentativa de golpe, tenta provar que não tem nenhum, alega que não tem nenhum tipo de envolvimento, por mais documentos que houvesse, alguns inclusivamente na posse dele, que comprova a sua ligação com a tentativa de golpe, numa atitude evidentemente covarde, como é típico da pessoa. Deixa-me só aqui, seguindo aqui. Tem a questão também do chamado punhal verde e amarelo, que curiosamente é um nome que nos remete, por exemplo, a noite dos punhais longos durante o regime nazista, onde alguns nazistas foram assassinados pelos seus parceiros. Foi, digamos, uma limpeza feita entre os próprios nazistas. No caso desse punhal verde e amarelo, não era para atingir pessoas ligadas ao bolsonarismo, mas adversários como apontados, no caso, o Lula, o Alexandre de Moraes e o presidente, já não me recordo bem, eram três pessoas que estavam em cá. O Geraldo Alckmin. Portanto, Geraldo Alckmin, Alexandre de Moraes e o Lula estavam marcados para morrer nesse projeto verde e amarelo, o que mostra, inclusivamente, o perfil da pessoa. Em relação, depois, mais uma vez, sempre naquela tentativa de tentar escapar à justiça, o filho é mandado, e por enquanto a mim foi mandado seja por sugestão dele, seja por iniciativa do pai, tanto assim que o próprio pai afirma que é ele que está a bancar a estadia do Eduardo nos Estados Unidos. Com que objetivo? Com o objetivo de pressionar o governo americano para ele criar sanções contra o Brasil. Repara, pessoas que se dizem patriotas, para livrar a própria pele, não tem nenhum problema em, como o próprio Eduardo afirmou, deixar o país terra arrasada, porque para ele, se isso acontecer, mesmo que não resulte, ele estará vingado. Portanto, para ele, pouco se lhe dá se o país vai bem, vai mal, se os brasileiros sofrem ou não sofrem. O que importa para ele é a família se livrar da justiça, ou então, não sendo possível, a sua vingança. A sua vingança sobrepõe, inclusivamente, a questão do país. Perante tudo isto, ainda antes de entrar no caso do Lula, você que está assistindo este vídeo e é bolsonarista, isto já deveria ser suficiente para você, provavelmente, não digo que você se torne lulista, mas bolsonarista, você deveria, com base nisto, ser suficiente para você nunca mais querer ser bolsonarista, nunca mais defender o Bolsonaro. Mas vamos agora fazer o contraponto e olhando para o Lula, para compararmos as duas figuras. Em relação ao Lula, ao contrário do Bolsonaro, começou a trabalhar muito cedo na iniciativa privada como torneiro mecânico. Ainda criança ou adolescente, já começou a trabalhar, portanto sabe, ao contrário do Bolsonaro, o que é uma vida de trabalho, uma vida difícil.
até tudo aquilo que eu apurei. Vocês vão ver que eu tenho inclusive com números bastante curiosos. O Lula tem uma vida típica de pessoa de classe média, vive no mesmo apartamento já há muitos anos, não há conhecimento de bens de luxo, de bens de elevado valor, e na minha apuração teve algo que me chamou a atenção, que me surpreendeu bastante, porque eu esperava que o Lula tivesse muito mais dinheiro do que aquilo que tem. Aquilo que eu apurei com base no uso da tal inteligência artificial, é que o Lula, a fortuna do Lula não chega a 7 milhões e meio de reais. E agora vocês querem saber qual é o mais curioso? É que desses 7 milhões e meio, que não chega a 7 milhões e meio, 5 milhões e meio estão aplicados em previdência privada. Reparem, é o típico caso de pessoa de classe média. Quase toda a economia que ele fez, que para mim a surpresa é muito menor do que aquilo que eu imaginaria de uma pessoa que teve a carreira política dele, que teve toda aquela sua trajetória como Presidente da República, que já vai no seu terceiro mandato como Presidente. Para mim foi uma surpresa ele ter uma fortuna de apenas que não chega a 7 milhões e meio de reais. Outra coisa que se gosta de atacar o Lula é por via do filho dele, o Lulinha. Eu fui apurar em relação ao Lulinha e descobri que coisas como, por exemplo, o suposto avião que ele tinha no valor de 50 milhões de dólares, na verdade é um avião que pertence a uma empresa norte-americana, ele não tem nada a ver com isso. A tal quinta que ele teria de não sei quantos, que seria a maior quinta, desculpa, a maior fazenda que ele teria, que seria a maior fazenda do Brasil, essa fazenda não existe, não se tem nenhum não existe nenhuma prova de que ele tenha uma propriedade desse tipo de fazenda. A ligação que ele tinha, inclusivamente, com um Ferrari, nada disso, tudo isso está comprovado que é mentira. E reparem só, isto também é bastante curioso. Naquilo que eu apurei, Polícia Federal, diz o seguinte: em 2016, o relatório da Polícia Federal apurou que o património de Fábio Luís Lula da Silva é de 2,54 milhões de reais. 2,54 milhões de reais. Você pode dizer, pronto, é um milionário. Bom, o Bolsonaro, nessa estadia que o Eduardo está nos Estados Unidos, só uma das remessas que ele enviou, se é que não enviou mais nenhuma, foi de 2 milhões de reais. Vejam bem, o filho do Lula, a sua fortuna era em 2016, neste momento não tem, porque toda a investigação feita pela Lava Jato nessas supostas fortuna que o filho do Lula teve, não deu em nada, nada foi descoberto, nada foi encontrado que ligasse o Lula a ações da Petrobras, que seria um dos maiores acionistas da Petrobras, da JBS, tudo, inclusivamente, são coisas bastante fáceis de negar, porque quando a pessoa sendo acionistas de grandes empresas, sendo grandes acionistas, praticamente não há forma de se esconder. Não é possível se esconder que a pessoa seja um grande acionista dessas empresas. Claro que tudo isso foi investigado a Lava Jato e a conclusão que chegou que tudo isso é falso. E, no entanto, chegou que a fortuna do filho do Lula era essa, de 2,54 milhões de reais, ou seja, pouco mais do que aquilo que o Bolsonaro enviou para o filho Eduardo nos Estados Unidos numa única remessa. Portanto, e como estão a ver, comparar aquilo que o Lula tem, aquilo que o filho tem, com a família Bolsonaro, chega a ser covardia, é que não há comparação possível. Só um dos imóveis que o Eduardo, penso que foi o Eduardo, comprou em Brasília, estava avaliado em mais de 12 milhões de reais.
Está a ver? Só esse imóvel daria a fortuna acumulada do Lula e do filho juntas. Portanto, é disto que estamos a falar. Vamos acompanhar, seguindo por aqui. Uhum. Uma outra coisa que é importante em relação ao Lula. Curiosamente, a sua fortuna diminuiu de 2018 para 2022. Ou seja, como corrupto, o Lula é extremamente incompetente, porque a sua fortuna, sempre entre aspas, não só não aumentou num período de 4 anos, como pelo contrário, reduziu em quase R$ 1 milhão. Agora, em relação ao julgamento, qual foi a atuação do Lula? O Lula aceitou quando foi dada a ordem de prisão. Durante todo o processo, não há nenhum tipo de registro que ele tenha tentado intervir no processo, mesmo tendo a Dilma no poder, nem da parte da presidente da Dilma, nem da parte do Lula, nem da parte de ninguém ligado a ele, houve qualquer tentativa de intervenção, quer no Ministério Público, quer na Polícia Federal, ao contrário do Bolsonaro, que chegou a usar aquela expressão chula em relação àquilo que ele não iria admitir que fizesse com ele e com os filhos. E que para isso ele mudaria o delegado da Polícia Federal se não desse para o delegado, que ele iria no limite até a demissão do juiz, como acabou por acontecer quando o Moro saiu do Ministério da Justiça. Em relação ao Lula, ele encarou isso com naturalidade, aceitou a sua prisão e, dentro do sistema, sem atacar a justiça, ele apenas lutou pela sua inocência. E de uma forma extremamente digna. Uma forma mais do que digna, corajosa. Porque depois de passar por uma série de constrangimento, onde passou inclusivamente pela morte do neto, em que Luís Fux, o mesmo Luís Fux que agora acha que não há motivos para ações preventivas contra o Bolsonaro perante toda a pressão que ele tem feito sobre o judiciário, negou ao Lula o direito sequer de se despedir do neto, de ir ao enterro do neto. Foi obrigado a se manter na prisão e durante todo esse tempo, como eu disse, sempre de uma forma extremamente digna, chegando inclusivamente, quando lhe foi proposto sair da prisão com tornozeleira, ele negou veementemente qualquer hipótese disso acontecer, dizendo que só aceitaria sair do presídio depois de provada a sua inocência. Ele teria que sair de lá de cabeça erguida como inocente. E foi exatamente isso que ocorreu. O Lula acaba por sair, todas as acusações que tinham contra ele se provou através da Vaza Jato e não só, que eram falsas, que todos aqueles que colaboraram para a sua acusação tinham sido forçados a isso, inclusivamente envolvendo a família. Portanto, o que o Moro, inclusivamente em algum momento, vai ter que responder pelo crime que ele próprio cometeu em todo esse processo. E para aqueles que dizem, mas ele também foi condenado pelo TRF4. É verdade, só que também é verdade que esses juízes, veio-se saber mais tarde, que estavam sendo chantageados por terem participado de uma festa com a presença de prostitutas, uma festa muito pouco recomendável, digamos assim, e que inclusivamente levou um deles a se divorciar quando se veio a conhecer a história. Portanto, esta foi a postura do Lula enquanto esteve na cadeia, sem nunca ter atacado o sistema judicial, tendo sim enfrentado
com altivez e com muita dignidade o juiz Sérgio Moro, com inclusivamente algumas sacadas que mostra o quanto a sua inteligência e a sua capacidade de compreender o que estava ali em jogo, quando ele fala do Sérgio Moro se tornando ele próprio político. O que, pouco tempo depois, se veio comprovar que era exatamente isso o que ele pretendia chegar, quando ele abandona a carreira de juiz para se ligar ao governo que ele ajudou a eleger como ministro e hoje é senador ou deputado, acho que é senador. É senador da República, sendo exatamente como Lula preveu que iria acontecer. Portanto, estamos aqui perante perfil de duas pessoas em que uma se tenta insinuar toda uma desonestidade sem nunca se conseguir apontar um único exemplo de que o que é que ele roubou, aonde é que ele roubou, nada. Não se consegue. As pessoas podem dizer Lula é ladrão, mas se você perguntar, tá, e o que é que foi que ele roubou e aonde que foi que ele roubou, ninguém consegue apontar. Em relação ao Bolsonaro, isso é extremamente fácil. Não só é fácil demonstrar claros indícios de corrupção, claros indícios de enriquecimento ilícito, como provas concretas de corrupção. Como eu já disse anteriormente, não vou falar mais uma vez, todas essas provas que existem contra eles e que ele nunca sequer se deu o trabalho de negar, até porque seria basicamente impossível. Bem, este vídeo ficou muito mais longo do que eu esperava. Se você não subscreveu o canal, subscreva. Espero que tenha tomado nota e tenha assistido este vídeo até aqui, porque, como eu disse, e como eu lhe prometi, e espero que tenha cumprido, é um dos vídeos mais didáticos que eu gravei para o meu canal até hoje. Se você pegar em tudo aquilo que foi aqui apresentado e que é possível ser-se comprovado, basta fazer uma pesquisa na internet, tudo aquilo que eu disse pode ser comprovado. Você terá a ferramenta necessária para quando, no caso de não ser no bolsonarista, ser acusado de votar em ladrão numa insinuação que você próprio não seja uma pessoa séria, você tem aqui a ferramenta para provar o contrário. Você, quando vota no Lula, está a votar numa pessoa cuja, até prova em contrário, tem, de facto, um currículo ilibado, que tem, até prova em contrário, é claramente uma pessoa de conduta totalmente digna, que nada tem, até este momento, que se lhe consiga apontar de facto. Porque é sempre possível acusar outra pessoa de qualquer coisa. Agora, no caso do Lula, sempre que se fez isso, nada se conseguiu provar contra ele. Nenhum tipo de esquema. Nem quando citam a questão do petrolão, nem quando citam a questão do mensalão, em que todo esse processo nada se conseguiu, ninguém conseguiu associar o Lula diretamente a nenhum desses esquemas. Pelo contrário, durante a investigação, aquilo que mais se encontrou foi o envolvimento do chamado Centrão e pessoas ligadas ao Centrão. O PT, inclusivamente, está entre os partidos em que teve menos pessoas envolvidas nesse esquema, e nisto aqui, para mim, pouco me importa se é do PT, que seja de que partido de esquerda ou de centro-esquerda que seja, se fez a coisa errada, tem mesmo que pagar pelo crime. E se o Lula, se tivesse descoberto que o Lula realmente teve algum envolvimento, algum tipo de benefício desses esquemas, eu também não estaria aqui a defender o Lula. O que a história nos prova é que a justiça contra o Lula diretamente até hoje não encontrou absolutamente nada que se lhe aponte.
Pelo contrário, em relação ao Bolsonaro, as provas de que é uma pessoa muito pouco recomendável está evidenciada. Fiquem bem, vemos no próximo vídeo.